A paz do Senhor, meus irmãos, gente, que saudade de vocês, mais um dia aqui com vocês no Bom Dia Espírito Santo. Que graça estar de volta aqui com vocês, aqui com esse calorzão do verão já nos envolvendo já para estar do lado de fora, né, com camisa, com shorts, que nós venhamos aí aproveitar esse verão nos Estados Unidos, porque ele é tão curto, então a gente tenta aproveitar o máximo que a gente pode. E vocês aí no Brasil, algumas regiões, pessoas estão no calor, algumas pessoas estão no frio, mas a maioria da minha galera que eu conheço está no sul. Vai aí o meu abraço para vocês, galera do sul de Santa Catarina. Com esse friozão que está chegando aí, a galera tá postando aí, né? E isso é bênção, isso é maravilhoso, é bênção do céu também, porque as estações é bênção de Deus. Eu vim aqui com você hoje no Bom Dia Espírito Santo compartilhar com você uma palavra que Deus tem falado comigo durante essa semana. Algumas reflexões, né, se passaram essa semana. Deus compartilhou uma palavra comigo e eu quero compartilhar essa palavra com você, porque é uma bênção de Deus. Amém, queridos? Que fica em 2 Timóteo 3,14, fala assim, ó: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem fostes inteirado, sabendo de quem aprendeste, né? Todos sabemos que Timóteo cresceu aí na sua fé dentro de casa desde pequenininho, ensinado pela mãe, ensinado pela avó, a fé genuína de adorar a Deus, de cultuar a Deus. E Paulo então estava lembrando a Timóteo este versículo, essa passagem, porque Timóteo estava passando por algumas dificuldades em relação a perseguições. A igreja que ele estava na Ásia no momento fazendo trabalho, ele ficou na Ásia Menor fazendo alguns trabalhos, ministério, cuidando de igreja, que Paulo indicava ele para as igrejas porque ele tinha realmente um amor genuíno pela obra de Deus, por Jesus. Então Paulo indicava ele, fazia várias indicações para várias igrejas, e Timóteo no último momento, né, quase indo para o fim do seu ministério, ele estava na Ásia Menor, cuidando da igreja de Éfeso. Então Paulo manda da prisão uma carta para ele não desanimar, para ele não parar, né? Porque Paulo, pelos seus olhos espirituais, tinha visto que Timóteo tinha um grande potencial, Deus tinha uma grande obra para fazer na vida de Timóteo, através da vida de Timóteo. E essa passagem me chamou muita atenção, né? Porque traduzindo hoje 2 Timóteo 3,14, que fala assim, ó: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Paulo estava dizendo, tudo aquilo que você aprendeu desde pequena com a sua avó e com a sua mãe, coloca hoje em prática a tua fé, né? De que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, como ele aprendeu através da sua mãe e da sua avó. Mas também depois, antes disso tudo acontecer, antes de Paulo fora preso, Timóteo caminhou muito tempo com Paulo, né? E aprendeu muita coisa com ele. Então Paulo estava somente lembrando ele, para ele colocar em ação a fé com quem ele aprendeu, com Paulo, com a mãe, com a avó. E isso é muito lindo, né? A todos nós, isso cabe a mim, isso cabe a você. Nós colocamos a nossa fé em ação com aquilo que nós aprendemos, com os nossos pastores, com as nossas igrejas, com nossos irmãos, com nossos amigos, né? E com nossas famílias principalmente. E traduzindo por dia de hoje, esse versículo em 2025 está dizendo assim, ó: muitos vão parar, muitos vão desanimar, muitos vão retroceder, mas você não pode parar, você não pode retroceder, porque Deus tem uma grande obra na sua vida para fazer completo, para acontecer, para ser algo extraordinário de Deus na sua vida, algo de ministério, algo de cuidar de igreja, algo de pastorado, algo de missionários. Algo Deus tem na sua vida, e você sabe aquilo que Deus te chamou para você se posicionar. Todos nós temos um chamado, e que eu e você venhamos hoje, aleluia, retroceder nossos pensamentos daquilo que os profetas falaram, aquilo que Deus falara quando a gente veio, né, a participar da família de Cristo. Tenho certeza que Deus falou com cada um de nós, o nosso chamado, a nossa área, a nossa vocação, que hoje, a partir de hoje, eu e você venhamos colocar em fé
aquilo que Deus nos chamou, eu e você, para fazer. Lembrando que eu e você não podemos retroceder. Por quê? Porque é uma grande obra ser completada sobre as nossas vidas. Amém, querido? E 2 Timóteo 1,16 fala assim, ó, reaviva o dom de Deus que há em você. Que hoje eu e você venhamos reviver o dom de Deus que há em nós. Que vamos, reavivar, reavivar significa animar esse espírito. Que a partir de hoje eu e você venhamos animar esse espírito que Deus colocou sobre a minha vida, sobre a sua vida também, para que a obra de Deus seja completada. E também 2 Timóteo 1,7 fala assim, ó, Deus não te deu espírito de covardia, ou seja, que eu e você venhamos deixar o nosso medo de lado, que eu e você venhamos deixar a nossa timidez de lado e venhamos colocar a nossa fé em ação, para que a obra de Deus seja completada na nossa vida. Eu quero trazer aqui uma reflexão que é um dos mártires, um dos mártires que morreram pela fé. E um deles que me chamou muita atenção foi o William Tyndale. William Tyndale foi um inglês que traduziu a igreja do latino para o inglês. E ele foi perseguido, ele foi massacrado, ele foi queimado por fazer esta tradução, porque na época não podia traduzir a Bíblia em outras línguas, e era somente a igreja católica que tinha a língua no latim. Então ele foi muito perseguido por querer trazer essa tradução para o inglês. E na época ele foi perseguido, ele foi estrangulado, ele foi queimado. E as últimas palavras dele foi que Deus venha abrir os olhos do rei da Inglaterra. E Deus abriu, com o passar do tempo, os olhos do rei da Inglaterra, e todas as 80-90% da língua King James que foram traduzido na Inglaterra. Hoje, através do inglês, eu e você temos essa Bíblia traduzindo em português, traduzidas em outras várias línguas, através de um homem de fé que acabou entregando a sua própria vida pelo amor da palavra de Deus, por amor a Jesus, por amor ao Espírito Santo, por amor a Deus. Ele se entregou para que isso acontecesse, para que eu e você hoje tivesse essa liberdade de adorar a Deus em outras línguas, conhecer a sua palavra, conhecer a sua verdade, porque a palavra de Deus fala que a palavra de Deus é luz para nossos pés, é luz para nossos caminhos. Aleluia, glória a Deus. E eu quero trazer hoje com você, compartilhar com você essa breve reflexão que eu e você estamos fazendo em prol para o reino de Deus. A que posição nós estamos tomando para o prol do reino de Deus. Assim como esse martírios, assim que teve vários martírios aí, que homens e mulheres de Deus que morreram por amor à palavra de Deus. Isso aqui foi um que me chamou a atenção, porque não tinha na época a palavra de Deus em inglês, em outras línguas, tinha somente no latim, né, que era no romano, no grego. E esse cara ele é muito estudioso, ele estudava grego, ele estudava outras línguas e aprendeu a fazer a tradução e traduziu para várias outras, traduziu em inglês, e através do inglês foram traduzidas várias outras línguas para que esta palavra de Deus, a Bíblia, chegasse hoje até mim e até você. Que Deus hoje venha, aleluia, levantar homens como Timóteo. Por que Timóteo? Porque Timóteo guardou a fé genuína, amava a história, amava a Bíblia, e ele também morreu. A Bíblia não relata realmente como foi a morte dele, mas ele morreu também, aleluia, em prol da palavra de Deus, em prol da verdade. Ele entregou a sua própria vida porque ele amava a Jesus, amava a Deus, amava o Espírito Santo, amava a palavra de Deus, né? E isso me chamou muita atenção, porque o que nós estamos fazendo em prol do reino? Hoje eu quero levar a palavra de Deus para todas as nações. Então eu tenho que fazer o quê? Me posicionar na pregação, pregar a palavra, trazer os versículos, trazer reflexões, trazer poesias para Deus. Tudo isso me faz fazer a chegar ao meu propósito com perfeição, chegando cada vez mais perto daquilo que Deus tem preparado para mim, que até então não sei o que é, amém?
Todos nós temos essa, como eu posso dizer, esse medo, essa incerteza, né? Se realmente vai acontecer, se não vai. Mas uma coisa eu sei, que eu vou continuar fazendo, se acontecer ou não eu vou fazer, porque almas não dependem de circunstâncias e situações, mas depende de eu e você abrir a boca e falar de Jesus para ela. Que Deus venha levantar hoje homens e mulheres assim como Timóteo, que vão e levam a palavra de Deus, independentemente da circunstância, independentemente da relação, da situação financeira, da situação emocional, da situação, muitas vezes até mesmo de saúde. Pessoas debilitadas ainda continuam fazendo, aleluia, levando a palavra de Deus ao prol do reino de Deus. Que eu e você hoje venhamos ser despertos, aleluia, despertos pelo Espírito Santo de Deus, para que eu e você venhamos tomar uma posição, para que eu e você venhamos nos levantar, aleluia, como homem e mulher de Deus na terra, para cumprir o propósito de Deus. O que eu e você estamos fazendo hoje para o prol do reino de Deus? Essa é uma pergunta que eu pergunto para mim, e é uma pergunta que eu pergunto para você, porque me peguei pegando, aleluia, nessa semana refletindo sobre esses martírios que morreram pela obra de Deus, que morreram pela palavra de Deus, e eu achei isso muito interessante, e eu falei, não, eu tenho que continuar, eu não posso parar, eu preciso me erguer, eu preciso me reavivar, porque Deus nos deu o espírito de coragem, aleluia, Deus nos deu o espírito, aleluia, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de coragem. Então que hoje, a partir de hoje, essa palavra que chegou até você, se levante ao prol do reino, se levante para pregar a palavra de Deus, se levante para trazer reflexões à vida das pessoas sobre a palavra de Deus, para que Deus possa cumprir a sua obra na terra, através da minha vida, através da sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com você essa reflexão que eu acabei aí me pegando hoje, essa semana, né? Aqui no Bom Dia Espírito Santo, quis trazer para você, para compartilhar com você, e que eu e você venhamos ser, aleluia, um Timóteo de Deus na terra, com uma fé genuína, com amor pela palavra de Deus, o amor pela igreja, independentemente da circunstância, porque a obra de Deus, ela precisa ser cumprida, almas precisa ser ganha para o reino de Deus, e isso depende de mim, e isso depende de você. Amém, queridos? Tenha uma boa semana para vocês, que Deus abençoe a sua semana abençoada, que você vai ser bênção de Deus, em nome de Jesus. Te espero na próxima live no Bom Dia Espírito Santo. Paz do Senhor.